Numa tarde escaldante de verão no Alentejo, Miguel ficou sozinho. A sua esposa, Mariana, partirá para Lisboa para um projeto importante na empresa de arquitetura onde trabalhava, uma oportunidade que podia mudar a sua carreira. A filha, Inês, fora para um campo de verão na Serra da Estrela, provavelmente a fazer pulseiras de miçangas e a cantar fados à volta da fogueira. A casa velha em Évora parecia um deserto silencioso. Só o velho frigorífico, com seu zumbido cansado, fazia companhia. O calor colava-se à pele, as paredes pareciam fechar-se, e o ar era denso como no banho turco. Miguel passava horas no alpendre, com uma imperial na mão, olhando para o parque infantil onde nem os baloiços se moviam. Tudo parecia estranho, como se estivesse preso numa vida que não era sua. Como chegará ali? Sozinho, aos 40 anos, numa casa cheia de memórias de quem estava longe. Mas a salvação chegou de onde menos esperava. Uma chamada da sua sogra, Dona Luzia. Miguel, vamos até a costa alentejana? Disse ela, com aquela voz cálida que Miguel já conhecia. Reservei um quarto num hotelzinho perto de Vila Nova de Mil Fontes, sabes, aquele com pinheiros e praia de Seixos. São 2 camas, mas a Mariana não vem. Trabalho, como sempre. Não vamos desperdiçar a oportunidade. Miguel congelou. 2 semanas com a sogra? Chugino com Dona Luzia. Parecia o título de uma comédia que ele não queria protagonizar. Mas a solidão em casa era pior. Entre canais de notícias e a ironia do destino, o único plano era afogar a tristeza numa outra imperial. Dona Luzia não era uma sogra comum. Em 10 anos de casamento, tinha se tornado quase uma amiga. Nunca se intrometia, sabia contar piadas que animavam o humor, e tinha aquela calma e humor refinado que só maturidade traz. Por que não? Pensou Miguel e disse que sim. 2 dias depois, estava no comboio regional de Évora para Vila Nova de Mil Fontes. O vagão era velho, com bancos gastos e o cheiro a ovos cozidos no ar. A condutora, tia Amália, resmungava enquanto distribuía chá em copos de plástico. Dona Luzia parecia intocável pelo tempo. Um vestido leve com padrão floral, brincos prateados com turquesa, cabelo preso num coque solto. Aos seus 55 anos, ainda conseguia dar lições às mulheres muito mais novas. Movia-se com a graça de uma bailarina de salão, como quando era jovem e dançava nos clubes da região. Conversavam sobre tudo e nada. O preço dos tomates a subir, um filme antigo que passava na televisão, o gato do vizinho que roubava salsichas outra vez. O riso dela era como a brisa fresca naquele calor sufocante. Pela primeira vez em semanas, Miguel sentia-se bem. Vila Nova de Mil Fontes recebeu-os com barulho e confusão. Vendedores disputavam os clientes com chamuças e vinho caseiro. Crianças corriam com boias insufláveis e o ar cheirava grelhados, mar e asfalto quente. O Hotel Mar Azul parecia uma cápsula do tempo do Portugal dos anos 70. Colunas brancas, mosaicos descascados de golfinhos, cartazes desbotados com jovens escuteiros. Quarto no 3º andar dava para o Atlântico. Cama rangente, armário antigo com espelho, varanda com uma mesa de plástico e vista para os pinheiros. Vamos descansar como quisermos, disse Dona Luzia, largando a mala na cama. Miguel assentiu, mas já sentia que aquela distância era impossível. As manhãs começavam com café forte na pequena sala de refeições, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se com arroz queimado. Dona Luzia agarrava a chávena e levava Miguel para a varanda, onde o vento do mar lhe brincava nos cabelos. Depois era praia, espreguiçadeiras debaixo de guarda-sóis às riscas, ela ler um livro sobre impressionismo ou talvez sobre Amadeu de Souza Cardoso. Durante o dia caminhavam pela marginal, desviando-se de turistas com paus para selfies, paravam em cafés onde serviam cerveja artesanal e pataniscas com maionese caseira. À noite, uma garrafa de moscatel doce, com sabor a sol e a sal sentados na varanda, ouvia um saxofonista de rua tocar ao longe, a melodia parecia um balsamo. Tudo era leve, até que Miguel começou a reparar em pequenos detalhes, como ela franzia os olhos ao rir, ajeitava o cabelo quando o vento soprava, como a voz ficava suave quando falava do passado, das suas juventudes embaladas pelos fados de Amália e dos sonhos de partir para Paris. Numa manhã, ela saiu do mar, a pele bronzeada brilhando com gotas de água. Miguel, podes pôr creme nas minhas costas? Pediu, estendendo o tubo. Ele tentou não pensar nisso, mas as mãos tremiam ao espalhar o creme. A pele dela era quente, macia. Nada mais, só ajuda. Mas o coração dele disparou como se tivesse corrido uma maratona. À noite, ela apareceu na varanda com um hobby leve e cabelos molhados. Miguel segurava um copo vazio, ela serviu vinho, sentou-se em frente, o olhar calmo, mas penetrante, como se visse tudo o que ele tentava esconder. O quarto parecia pequeno, o ar pesado como antes de tempestade. Miguel virou-se, o coração a bater tão alto que tinha medo que ela ouvisse. Ela calava-se, apenas olhar fixo, atento.
Miguel perguntava-se se ela sentia o mesmo. Era uma atração sem nome, crescendo a cada dia. No dia seguinte, conheceram os vizinhos do hotel, um casal idoso de Faro, Antônio e Rosa. Todas as noites jogavam cartas no salão e convidavam-nos a juntar-se. Antônio, ex-militar, contava histórias da tropa em Angola, enquanto Rosa oferecia compotas caseiras. Dona Luzia encaixava-se ali com facilidade, brincava, ganhava no jogo. Miguel observava-a e pensava como ela sabia ser das suas em qualquer lugar, com as vendedoras do mercado, os empregados dos cafés, os velhinhos do hotel. Mas ao regressarem ao quarto, a leveza desaparecia. Ela ficava mais silenciosa, pensativa, e Miguel sentia que algo entre eles mudava. Numa noite, sentados à beira da piscina, rodeados por luzes de festa e o cheiro dos pinheiros e jasmim, Dona Luzia inclinou-se na espreguiçadeira, o vestido caído de um ombro, revelando a alça fina do sotim. Estranho, não é? Disse, olhando para a água. Aqui, não somos genro e sogra. Somos só duas pessoas que estão juntas. A voz dela era baixa, mas as palavras foram como um choque. Miguel engoliu em seco, as ideias baralhadas. Eles ficaram em silêncio, a brisa do mar a embalar um segredo que já não podiam negar. Na manhã seguinte, Dona Luzia saiu do mar com o corpo ainda cintilando de gotas salgadas, o sol iluminando cada curva do seu vestido de linho branco, leve e quase transparente à distância, que realçava a pele morena e firme. Miguel observava, tentando disfarçar o rubor que subia pelo rosto enquanto ela estendia o tubo de protetor solar. Miguel, ajuda-me a pôr creme nas costas, que eu não alcanço. Disse com um sorriso que parecia convidar mais do que um simples gesto de amizade. Ele tentou manter a calma, mas as mãos tremiam ligeiramente enquanto espalhava o creme, sentindo o calor da pele dela sob as pontas dos dedos. Era só um cuidado, ele repetia mentalmente, um ato inocente. No entanto, o coração batia como se tivesse corrido uma meia maratona. À noite, quando a luz da varanda banhava o quarto com o brilho alaranjado do pôr do sol, Dona Luzia apareceu com um robe de seda cor de vinho, levemente aberto, que deixava entrever a linha delicada do pescoço e o contorno suave dos ombros. O cabelo, ainda úmido, escorria pelos ombros num movimento lento, quase hipnótico. Miguel estava sentado, mexendo num copo vazio, quando ela se sentou em frente, segurando uma taça de vinho. O olhar dela era calmo, mas intenso, como se pudesse ler cada pensamento escondido na mente dele. Não havia espaço para mentiras naquele silêncio. O quarto parecia encolher à medida que o ar se tornava denso, carregado de uma tensão quase palpável. Miguel desviou o olhar, tentando esconder o bater acelerado do coração. Ela ficou quieta, apenas o olhar fixo e profundo, como quem espera uma resposta silenciosa. Era uma atração que crescia sem nome, um fogo que começava a arder entre os dois, impossível de ignorar. Nos dias seguintes, conheceram os vizinhos do hotel, um casal idoso de Faro, Antônio e Rosa, que todas as noites se reuniam no salão para jogar cartas e convidavam Miguel e Dona Luzia para se juntar. Antônio, um ex-militar com histórias de Angola, contava suas aventuras com humor, enquanto Rosa oferecia compotas caseiras, sempre com um sorriso acolhedor. Dona Luzia entrava na roda com facilidade, rindo e brincando, mostrando um lado leve e encantador que Miguel raramente via em casa. Ele observava como ela sabia ser das suas em qualquer lugar, com as vendedoras do mercado, os empregados dos cafés, os velhinhos do hotel. Uma mulher que parecia pertencer a todos os mundos, menos ao dela. Mas depois, ao regressarem ao quarto, a leveza desaparecia. Ela tornava-se mais silenciosa, introspectiva, e Miguel sentia que algo entre eles mudava, uma linha invisível que se esticava e ameaçava romper. Numa noite morna, sentados à beira da piscina, rodeados por luzes coloridas e o aroma dos pinheiros misturado com jasmim, Dona Luzia relaxou na espreguiçadeira, o vestido deslizando de um ombro e revelando a alça fina do sotim. O seu olhar vagueava pela água calma. Estranho, não é? Murmurou, quase para si. Aqui, não somos genro e sogra. Somos apenas duas pessoas que estão juntas, sem rótulos. A voz dela era suave, mas as palavras caíram como um raio, fazendo Miguel sentir o peso da verdade que pairava no ar. Ele engoliu em seco, incapaz de responder, o silêncio entre eles mais alto que o som das ondas distantes. Miguel olhou para o perfil dela, as maçãs do rosto delicadas, a linha macia do pescoço, e pela primeira vez viu não a sogra, mas uma mulher viva, solitária, cheia de histórias que raramente compartilhava. Dona Luzia confidenciou que, após a morte do marido, o pai de Mariana, demorou a reencontrar-se. Trabalhou como professora e liderou um grupo de dança, mas sentia sempre que algo faltava. Queria mais. Miguel, disse numa dessas manhãs, enquanto tomavam chá na varanda. Mas a vida segue seu caminho, não é? As palavras dela tocaram algo profundo nele. Também ele tinha sonhos guardados, viagens, uma carreira apaixonante, mas no fim, ficou-se pela rotina, papelada e hipoteca.
Talvez fosse por isso que se entendiam tão bem, os dois conheciam o peso da saudade pelo que poderia ter sido ponto no quinto dia. O calor tornou-se insuportável mesmo para Vila Nova de Mil Fontes. Foram à praia cedo, antes do sol torrado assar as pedras. Miguel fingia ler um detetive antigo, mas o olhar fugia para Dona Luzia, que se estendia num toalhão, virada para baixo, folheando um livro de impressionistas. O biquíni verde dela era simples, mas quando ela se virou de bruços, os laços frouxearam um pouco, e algo dentro dele estalou. Um momento banal, mas que virou tudo de cabeça para baixo. Imagens proibidas acenderam na mente, e ele forçava os olhos para o mar, para as gaivotas, para qualquer coisa que não fossem aquelas ideias inquietantes. Mas elas estavam lá, como uma farpa invisível. Vamos entrar na água, disse ela, levantando-se e sacudindo a areia. Eles riram, brincaram nas ondas frias, conversando sobre temas triviais, como fazer o melhor churrasco, porque a cerveja local era tão má, muito pior que a Superbock. Mas quando a mão dela tocou a dele debaixo de água, demorando um segundo a mais, o tempo parou. Estás bem? Perguntou ela, com os olhos brilhando, compreensivos. Sim, só, inesperado, murmurou ele. Ambos sabiam que não era só o toque. Era uma passagem para algo proibido, uma porta entreaberta que não podiam fechar. A tensão tornou-se palpável naquela noite, quando regressaram ao quarto em silêncio, cada passo ecoando como um segredo partilhado. Miguel bebeu vinho para acalmar os nervos. Dona Luzia saiu para a varanda, descalça, com um vestido leve que o vento agitava ao redor do corpo, os cabelos soltos como ondas negras. Sentou-se em frente a ele, segurando a taça e olhando para as luzes de Vila Nova de Mil Fontes e os barcos no horizonte. Tu também sentes, não é? Falou finalmente, sem olhar para ele. Miguel acenou com a cabeça, incapaz de mentir. É errado, continuou ela, como se concordasse consigo mesma. Virou-se, e Miguel viu nos seus olhos não a sogra, mas Luzia, uma mulher viva, solitária, com a mesma sede e calor que ele escondia há tanto tempo. O olhar dela era um convite e uma promessa. O que decidires, será, disse Miguel, quase sem pensar. Ela pousou a taça, levantou-se e estendeu a mão. Ele tomou aquela palma quente e segura. Não houve pressa, nem paixão descontrolada. Foi como voltar a casa depois de um longo inverno, um calor que não se podia escapar. Na manhã seguinte, Luzia estava à janela, com uma chávena de chá na mão e o Robin enrolado à cintura, como se nada tivesse acontecido. Disse, sem se virar, apenas descansamos, respondeu ele. E assim, entre sorrisos tímidos e gestos contidos, voltaram à rotina do hotel. Foram ao mercado comprar pêssegos e pão alentejano, riram-se com o violinista da rua que desafinava mais do que tocava. Mas tudo estava diferente. Uma linha fora cruzada, um segredo silencioso que não se podia apagar. O resto das férias foi um equilíbrio precário, uma corda bamba entre o que era e o que podia ser. Tentavam manter distância, mas a gravidade entre eles era inescapável. Um olhar durante o pequeno almoço, um toque casual na multidão, e o coração disparava de novo. Fizeram excursões, comeram a sorda em tascas escondidas, dançaram ao som de fado na rua principal, onde um DJ meio bêbado rodava discos antigos. Mas cada vez que a mão dela se aproximava demais, Miguel sentia o ritmo do seu próprio corpo falhar. Numa noite, num café, diante de uma travessa fumegante de pastéis de bacalhau, não conseguiu mais esconder. Isto vai nos apanhar. Não posso continuar a fingir. Ela olhou para o pôr do sol, onde o mar se confundia com o céu. Eu também vivo com isso todos os dias, disse. Mas a Mariana não pode saber. Ninguém pode. A palavra Mariana caiu como um tapa forte. Miguel assentiu, consciente do abismo que se abria entre o desejo e a responsabilidade. Quando regressaram a Évora, Miguel esperava que tudo voltasse ao normal. Mariana recebeu-o com um sorriso, o cheiro do cozido caseiro na cozinha, a voz familiar que confortava. Mas ele estava diferente. E Luzia também, mais silenciosa, mais cautelosa. Nas jantares de família, ela passava-lhe a saladeira com um sorriso discreto, mas os dedos demoravam-se um pouco mais que o esperado. Numa tarde, quando Mariana estava fora, Luzia apareceu com papéis para obras na casa de campo. Ficaram na cozinha, sozinhos. Isto não vai voltar a acontecer, disse ela, olhando para a mesa. Miguel assentiu, mas perguntou, quase em sussurro, mas tu queres? Ela ficou calada, olhando para o céu cinzento pela janela. Miguel percebeu, então, que se a vida tivesse sido diferente, se Mariana não existisse, se o destino tivesse sido outro, talvez eles fossem duas peças perdidas que finalmente se encaixavam. A vida seguiu. Com Mariana, Miguel reaproximou-se, algo estranho e novo, rindo até tarde, partilhando pequenos momentos. No trabalho, teve uma promoção, agora era chefe de departamento. Com Luzia, continuavam a representar os papéis de genro e sogra, sem exageros. Até que uma manhã fria de fevereiro, um envelope simples e cinzento apareceu debaixo da porta do apartamento.
Só o nome dele escrito com uma caligrafia familiar. Dentro, um papel. Sempre foste mais que um genro para mim, mais que família. Pena não termos dito tudo. Não me arrependo. Adeus. Sem assinatura. Miguel sabia. Ligou para Luzia, mas ninguém atendeu. Mariana também não sabia onde ela estava. 3 dias depois, Luzia ligou de Lisboa. Fui embora. Disse para começares de novo. Não me procures. Estou cansada das memórias. Despediram-se sem dramas, como se fosse apenas mais um capítulo que terminava. 8 meses passaram. Com Mariana, tudo parecia encaixar, como peças que finalmente encontraram um lugar. Conversavam até a madrugada, riam-se das mesmas piadas de sempre. Miguel aprendeu a valorizar o que tinha, sem desejar mais. Mas, todos os verões, quando o calor derretia as pedras das ruas, ele voltava mentalmente para a Vila Nova de Mil Fontes. Via os pinheiros, os seixos, as luzes da piscina, o som distante do saxofone de rua. E ouvia a voz calma e quente de Luzia, perguntando-se se teria feito diferente se pudesse voltar atrás. Vinho tornava-se mais suave, mas ela continuava ali, como uma sombra que não se pode afastar. E, no fundo, Miguel sabia que aquela história estava longe de terminar. O verão seguinte chegou com a mesma intensidade abrasadora, mas Miguel sentia que algo no ar estava diferente. A rotina com Mariana seguia tranquila, quase perfeita, mas dentro dele crescia uma inquietação difícil de explicar. As memórias de Vila Nova de Mil Fontes, de Dona Luzia, do toque inesperado na água, insistiam em voltar, como ondas que não se cansam de bater na mesma rocha. Numa tarde abafada, enquanto caminhava pelas ruas antigas de Évora, Miguel recebeu uma mensagem inesperada no telemóvel, um convite para um jantar numa pequena tasca no centro da cidade, assinada apenas com as iniciais LM. O nome não fazia sentido, mas o contexto era impossível de ignorar. Ele hesitou. O que faria? A segurança da sua vida com Mariana ou o mistério que ainda o prendia Luzia? A decisão parecia impossível, mas algo dentro dele dizia que aquele encontro seria o ponto de viragem. No restaurante, um espaço simples, com paredes cobertas de azulejos antigos e uma luz baixa, Miguel sentou-se à mesa e esperou. O aroma do ensopado de borrego misturava-se com o cheiro a vinho tinto envelhecido. O ambiente era acolhedor, mas o coração dele batia acelerado, como se pressentisse que aquela noite não seria igual a nenhuma outra. Quando a porta se abriu, uma mulher entrou, vestida com um vestido vermelho escuro que realçava sua postura elegante e o cabelo apanhado num coque sofisticado. O sorriso era familiar, mas o olhar carregava segredos. Miguel, disse ela, sentando-se com a leveza de quem domina o jogo, pensei que não fosses aparecer. O nome que disse não era Luzia, mas havia algo nela que fazia o passado ressurgir com força. A noite prometia revelar mistérios que poderiam mudar tudo, ou destruir o que resta. Enquanto o vinho escorria nos copos, o clima entre eles era uma mistura de tensão e nostalgia, como se cada palavra escondesse um segredo e cada silêncio fosse um convite para o desconhecido. E assim, naquela tasca em Évora, Miguel percebeu que o verão não acabará, e que a história que pensava encerrada estava apenas a começar. Naquela noite, o ar pesado de Évora parecia carregar um segredo ainda por desvendar. Miguel fixava a mulher à sua frente, a luz tênue do restaurante desenhando sombras suaves no rosto dela. O vestido vermelho, justo na cintura e com decote discreto, deixava entrever uma pele clara e um pescoço delicado, onde um colar de prata reluzia com cada movimento. Os olhos, porém, eram o que mais o prendia, profundos, enigmáticos, carregados de histórias não contadas. Chamo-me Leonor, disse ela, a voz doce mas firme, mas talvez me conheças por outro nome. Miguel engoliu em seco, o coração a bater num ritmo descompassado. A lembrança da voz de Dona Luzia, o toque inesperado na água, o olhar naquela varanda, tudo tornou-se mais real, mais urgente. Por que me convidaste? Perguntou ele, tentando manter a calma. Leonor sorriu, um sorriso que misturava ternura e desafio. Porque há verdades que não podem ficar enterradas no passado. Porque algumas histórias precisam de um final, mesmo que seja doloroso. Enquanto falava, um garçom trouxe-lhes uma travessa de migas alentejanas e 2 copos de vinho tinto. O aroma intenso da comida parecia preencher o vazio entre eles, mas a tensão permanecia. Sei que foste fiel a Mariana, continuou Leonor, e respeito isso. Mas também sei o que ficou por dizer, o que ficou por sentir. Miguel desviou o olhar, lembrando-se das noites solitárias, dos olhares trocados, das palavras não ditas. E agora? Perguntou, quase em sussurro. Agora, Miguel, tens que escolher. Porque a vida não espera, e o passado volta para quem não sabe deixá-lo ir. O relógio da tasca marcava as horas, mas para eles o tempo parecia suspenso, preso no momento onde tudo podia mudar. Lá fora, uma brisa fresca começou a soprar, trazendo o cheiro do pinhal e do mar distante. Miguel sentiu um arrepio,
como se o destino chamasse para um caminho desconhecido. E enquanto os últimos raios de sol desapareciam, a promessa de um novo capítulo pairava no ar. Um capítulo onde a verdade, a paixão e a traição se entrelaçariam numa dança perigosa, impossível de evitar. Nos dias que se seguiram ao jantar, Miguel sentiu o peso da decisão apertar-lhe o peito como uma corda invisível. Leonor, ou Dona Luzia, como tantas vezes a conhecera, tinha despertado nele uma tempestade de emoções que ele pensava adormecidas. Mas a vida com Mariana, a filha Inês, e as responsabilidades diárias eram âncoras que o prendiam a uma realidade que não podia ignorar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim público de Évora, o sol filtrava-se pelas folhas douradas, criando manchas de luz que dançavam no chão. Miguel segurava o telemóvel com as mãos trêmulas, hesitando antes de enviar uma mensagem para Leonor. Precisamos falar. Não posso continuar a fugir. A resposta chegou quase imediatamente. Encontro-te amanhã ao pôr do sol, na Praia do Malhão. O coração de Miguel disparou, misturando medo e excitação. A Praia do Malhão, com as suas falésias rochosas e o mar agitado, era um lugar onde ele e Luzia tinham passado tardes de verão, entre risos e confidências. No dia seguinte, com o céu pintado de tons laranja e rosa, Miguel chegou à praia. A areia quente sob os pés, o cheiro salgado do mar e o som das ondas criavam uma atmosfera carregada de significado. Leonor estava ali, encostada a uma rocha, vestindo uma blusa leve e calças de linho que esvoaçavam com o vento. O cabelo solto, a pele bronzeada, os olhos fixos no horizonte. Chegaste, disse ela, com um sorriso triste. Miguel sentou-se ao lado dela, sentindo a brisa fresca no rosto e o coração a bater descompassado. Não sei o que vai acontecer, confessou ele, mas sei que não posso continuar a viver assim, dividido entre o que quero e o que devo. Leonor virou-se para ele, tocando-lhe a mão com delicadeza. Talvez a resposta esteja aqui, entre o mar e as pedras, onde ninguém nos encontra e onde podemos ser apenas nós. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, deixando o céu pintado de estrelas, Miguel percebeu que estava à beira de um abismo, um salto para o desconhecido que podia libertá-lo ou destruí-lo. E naquele momento, um som inesperado rompeu a calma, o toque de um telemóvel. Miguel olhou para o ecrã e os seus olhos arregalaram-se. Era uma mensagem de Mariana. Miguel, precisamos conversar. É urgente. O silêncio entre eles tornou-se pesado, e o mar parecia sussurrar segredos que ainda estavam por revelar. A escolha estava mais próxima do que nunca, e o futuro pendia por um fio, envolto numa teia de desejos, mentiras e verdades ocultas.